Parabéns, você acaba de adquirir as suas scooters Ecoviva e é com imenso prazer que eu venho te apresentar esse tutorial de como montá-las. A sua scooter Ecoviva, ela vai vir exatamente numa caixa como essa. Você receberá ela totalmente desmontada. Algumas precauções têm que ser tomadas na hora da montagem e nesse vídeo eu vou te apresentar todas essas precauções dos nossos 4 modelos. Para começar a montagem da sua scooter HE6, primeiro de tudo você tem que localizar onde está o conjunto de parafusos. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a chave, vai abrir o banco, tá? E com a abertura do banco você vai retirar essa bolsa. Nessa bolsa você vai encontrar todo o conjunto de parafusos, porcas e arruelas necessários para fazer a montagem da sua scooter HE6. Para começar então a montagem, vamos pegar os amortecedores. Esse amortecedor você tem que tomar muito cuidado, porque via de regra você pode querer montá-lo ele ou virado para frente ou de ponta cabeça. Muito cuidado, essa peça ela precisa ser montada para cima, virada para trás. Então agora você vai acompanhar junto conosco a montagem. Dando início à montagem, você vai localizar primeiro essa arruela maior, juntamente com esse parafuso também. Apenas na parte superior, no encaixe do amortecimento, que vai esse conjunto. Você vai colocar esse conjunto, encaixar no seu amortecedor, para depois fazer o encaixe no local correto. E daí sim fazer a fixação. Muito cuidado com as arruelas que são necessárias colocar na parte de trás. A parte de baixo não vai arruela, somente a porca e o parafuso. Com o auxílio de uma parafusadeira e de uma chave, faça o aperto dos amortecedores. Colocando a chave na parte de trás. Acerte o torque da sua parafusadeira para não espanar o parafuso. No paralama, para começar a montagem, você fixe a iluminação. Com a iluminação fixada, você pode começar a montagem do paralama na estrutura da sua HE6. Os 2 parafusos vão na parte de dentro e faça a fixação com o auxílio de uma chave. Feita a fixação da iluminação, coloque o paralama em sua posição. Com o paralama já posicionado, fixe os 2 parafusos em sua lateral para fazer o travamento. Para fazer o travamento completo, fixe os 4 parafusos. Certifique-se que o paralama está 100% travado, com a fixação dos 2 parafusos numa lateral e os outros 2 parafusos na outra lateral. Antes do aperto final, certifique-se que o paralama está posicionado em sua posição correta, uma vez que ele esteja aqui acima do quadro. Para fazer a montagem da garupa, desmonte os 2 parafusos que vêm na parte de trás e fixe a garupa em seu suporte. Certifique-se que os 2 parafusos estão bem fixados para segurar o apoio e a garupa. E por fim, na garupa, fixe os 2 parafusos para segurar a placa e finalizar a parte traseira da sua scooter HE6. O primeiro passo aqui para fazer a montagem da parte dianteira, você vai ter um pouquinho de graxa. E o que você vai fazer? Você vai lubrificar essa peça aqui para receber os seus rolamentos, tá? Então você tem o garfo, você vai precisar fazer uma lubrificação aqui na parte de cima, então acompanhe comigo. Depois de fazer a devida lubrificação, você vai pegar o acabamento de plástico e vai colocar ele aqui encaixado já no seu quadro da sua suspensão. E agora, uma parte que é bem importante vocês repararem, que é os rolamentos, tá? Então olha só aqui comigo o que você vai ter. Você vai ter esse rolamento e você vai ter que prestar bastante atenção que essa parte do rolamento aqui, ela é virada para baixo. Então você vai deixar o rolamento nessa posição. Você vai vir nele aqui e encaixar ele no garfo, tá? E ele precisa ficar encaixado exatamente aqui, ó, para baixo. Nem que a lubrificação passe um pouco, não tem problema. Aí você vai limpar ali, rotaciona ele um pouquinho aqui e pronto. Ele vai assentar e ficar bem encaixado na sua posição. Na hora de fazer o encaixe aqui do garfo, você tem que prestar atenção um pouquinho nesses fios que já vêm de fábrica. O que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai passar ele todo para trás, jogando ele bem ao centro ali.
porque dessa forma você vai conseguir encaixar o garfo melhor em sua posição. Observe que esses dois cabos eles vão sair cada um para o seu lado. Se eles não saírem cada um para o seu lado, os piscas depois ficam invertidos. Então passe para trás da fiação e garanta que aqui esteja na posição correta que já vem de fábrica. Agora que nós já temos os cabos na sua posição correta, nós vamos pegar o garfo e toda a suspensão e fazer o encaixe aqui na parte do quadro. Uma vez que isso esteja encaixado, você pode segurar e agora vai vir a parte de cima dos rolamentos. Então, primeiro de tudo, nós vamos pegar esse rolamento, ele vai novamente ficar virado para baixo, tá? Não vire para cima, ele é virado para baixo. Então, vamos colocar ele aqui totalmente virado para baixo, ele vai encaixar perfeitamente. Segundo, você vai pegar esse anel, tá? Você vai perceber que ele também é virado para baixo, tá? Você vai ter duas ranhuras, uma maior e outra menor, tá? A maior virada para baixo, dessa forma cônica, então você vai encaixar ele aqui 100%. Depois que ele estiver encaixado, você vai vir com uma tampa, então que é exatamente essa daqui. Vai colocar essa tampa aqui, ela vai dar um encaixe perfeito, para por fim vir com o anel de rosca. Esse anel de rosca, você vai ali encaixar ele aqui, ele vai dar a rosca perfeitamente. E até o final você vai rosquear ele para ele poder estar travando todo o conjunto. Depois que ele estiver totalmente rosqueado, você vai fazer o travamento do conjunto. Para darmos sequência aqui na montagem da parte dianteira da sua scooter HS6, muito cuidado agora na hora de montar a parte do garfo superior. Primeiro de tudo, você vai passar essa parte aqui toda novamente para frente, mas você vai ter que tomar uma precaução. Que precaução é essa? Você vai verificar se os cabos estão posicionados na localização correta. Então, acompanhe comigo. Agora você vai verificar que nós temos duas furações e os dois fios. Esses dois fios aqui, que é o conjunto, ele precisa ficar exatamente nessa posição. Não deixe ele para fora. Coloque ele totalmente aqui junto para dentro. Depois, você vai montar essa segunda peça. Essa peça aqui, ela é muito importante. Ela não é colocada nessa posição. Ela é virada, essas duas partes aqui, para frente. Então, você vai vir e fazer esse encaixe aqui para, por fim, colocar a outra peça aqui na parte de cima. Com essa peça aqui agora já no lugar e os fios em sua posição, você vai encaixar a última peça da nossa parte superior. Então, você vai vir com ela, colocando ela do lado para frente. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção é esse nó dela, porque isso aqui é virado para frente. Então, essa posição é para lá, tá? E aí sim você vai fazer o encaixe e colocar aqui. Feito esse encaixe, você vai ter dois parafusos. Então, são exatamente esses dois parafusos aqui que você vai estar encaixando eles por baixo. Você vai vir aqui por baixo dela e fazer o encaixe exatamente nessa posição. Ok? Primeiro, coloque o parafuso em sua posição correta. Depois, com o auxílio de uma parafusadeira, faça o aperto dele 100%. Encaixe o segundo parafuso. Também, novamente, com o auxílio de uma parafusadeira, aperte ele 100%, garantindo assim também a sua colocação. Depois de todo o seu conjunto já pronto e travado, você vai pegar o guidão, todo o conjunto com os fios e colocá-lo ele na posição para depois vir e fazer o travamento. Primeiro encaixe o suporte de travamento do guidão. Com a mão mesmo, você pode colocar os dois suportes e colocar os seus parafusos. Agora, pegue o painel e posicione ele na sua posição. Encaixe os parafusos de maneira com que eles fiquem totalmente encaixados. Pode cortar aí. Posicione o guidão de forma que ele fique mais confortável para o cliente, para ele não ficar batendo no painel. Depois, prenda os parafusos em formato X na sua numeração. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim faça o aperto para que ele fique extremamente fixo. Cuidado, um dos detalhes do aperto é esse parafuso. Você vai colocar ele e não precisa apertar muito. Esse parafuso é apenas um ajuste para poder dar maior firmeza. Feito o aperto de um lado, fazemos o aperto também do outro lado. Para finalizar a fixação do quadro, coloque a arruela e a sua tampa para fechar a fixação. Essa é uma tampa de rosca que serve também para travamento do guidão por completo. Para fazer a montagem do pisca, os parafusos eles vêm nesse saquinho, ele já vem fechadinho e juntamente com essa peça. Pegando o suporte do pisca, encaixe ele no quadro, encaixe a outra peça para fazer o travamento e coloque os parafusos para fazer a fixação do pisca em sua posição.
Você pode prendê-los com a mão e também usar o auxílio de uma parafusadeira. Não se esqueça de colocar os piscas virados para frente. Pegue o seu farol, retire os parafusos que já vêm fixados nele e não esqueça que a parte de baixo é onde estão os dois parafusos. Vire eles para baixo e agora faça o encaixe no suporte do pisca. Para fazer a montagem do seu parafuso corretamente, coloque ele, depois coloque as borrachas de vedação juntamente com a arruela para dar o suporte no farol. Antes de fixar o paralama, fixe muito bem esse acabamento em plástico, lembrando que essa parte longa é virada para cima, enquanto a outra virada para baixo. Pegue os parafusos e faça a fixação no seu ponto correto. Pegando o paralama, note que você vai ter uma cavidade um pouco mais longa aqui na parte de trás. Essa parte aqui ela é voltada para trás, enquanto a outra voltada para frente. Agora vamos fazer o encaixe do paralama. Encaixando ele na sua posição, coloque ele com os parafusos e termine de fazer a fixação do paralama em sua posição. Com o cubo já lubrificado, pegue a bucha menor e faça o encaixe dela. Coloque a roda na sua posição, pareando os furos. Pegue o eixo e coloque ele passando até o outro lado. Antes de sair o eixo do outro lado, coloque a segunda bucha. Colocando a segunda bucha, segure e encaixe no furo. Feito o encaixe no furo, termine de passar o parafuso por completo. Com o auxílio de uma parafusadeira, finalize a passagem do eixo. Com o auxílio de uma chave e de uma parafusadeira, finalize o aperto do eixo da roda dianteira. Você vai perceber que no kit de parafuso você terá dois parafusos muito semelhantes, inclusive na mesma cor e na mesma milimetragem. A diferença está no comprimento deles. Para a montagem do freio a disco, use os menores. Se você encaixar o maior, ele vai pegar no disco e quebrar o disco. Encaixe o parafuso menor para poder fazer a fixação do freio a disco. Pegue o pistão, abra a pastilha para poder fazer o encaixe no disco de freio. Uma vez que a pastilha esteja aberta, lembrando, tenha cuidado, você encaixa ele no disco de freio. Faça o encaixe dos parafusos justamente no local indicado para fazer a fixação dos pistões de freio. Lembrando que é o parafuso pequeno. Encaixe o número 1, encaixe o número 2 e faça o aperto para que ele possa ficar totalmente fixado. Com o auxílio da parafusadeira, dê o torque e finalize. Na hora de fazer a fixação do seu pezinho, note que você vai ter a furação. Esse furo maior ele fica voltado para trás e o furo menor para frente. Pegue o parafuso de fixação no kit de parafusos para fazer o encaixe. Encaixe ele e dê a rosca e a fixação para poder prender o suporte do pé. O pezinho é uma peça plástica que vai vir guardada. Você vai notar que tem a furação dele aqui para você encaixar ele. Essa parte aqui fica para fora, você faz o encaixe dela. Você vai ter dois parafusos alto-brocante, e esses dois parafusos você vai encaixar na parte de trás para fazer a fixação. Os dois únicos parafusos alto-brocante vêm no kit de parafuso. Então encaixe o número 1, encaixe o número 2. E com a ajuda da parafusadeira, termine de fazer o aperto. Não esqueça de colocar os acabamentos retroiluminados nos locais indicados. Não esqueça de encaixar os seus retrovisores, número 1 e número 2. Tire o suporte da caixa para fazer o encaixe ele no guidão do seu veículo. No suporte ele vem com duas borrachinhas já na parte interna. Retire a borrachinha menor para poder fazer o encaixe no guidão. Coloque a borrachinha no guidão e depois abra bem o suporte para fazer o encaixe. Encaixe ele na pressão para depois fixar os parafusos no local indicado. Coloque o suporte juntamente na trava e finalize a montagem da sua scooter Ecoviva HE6. E parabéns! Você acaba de concluir a montagem da sua scooter Ecoviva HE6. Mais uma montagem
feita com sucesso.